aquele questionário? A prova vai ser aquela do questionário, gente. Estudem só aquele questionário, simulem perguntas e façam um simulado, como se você estivesse fazendo uma prova ali, que vai ser aquilo ali. Só que, claro, tirar, eu acho que é umas 5 perguntas ali. Geralmente o pastor Prestes tem sido muito generoso com vocês. Acho que se fosse eu, estava apertado para o lado de vocês aí. Pastor! Oxi, mas isso não, pastor. Mas acho que ele vai dar, acho que vai 5 perguntas e vai dar certo aí para todo mundo. Tem umas respostas ali que é generosa. Tem umas que realmente vale por uma prova só, né? Sim, muito extensa. É verdade, é muito extensa. Eu sei. O Kleber vai tirar 100, porque o Kleber é inteligente. A irmã Lucy, ótima, excelente. A Tatiane, excelente. A gente tenta, pastor. E é por aí, olha. Prova é isso, é o esforço de raciocínio, de queimar os neurônios, e termina dando tudo certo. Amém, pastor. Deus te ouça. Ok. Vamos ver se chega mais alguns aí. Já estamos gravando para confirmar aí com o patrão que começamos na hora. E aí, meninas, as outras aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Já falei com o Kleber. Graças a Deus, tudo em paz. Na correria. Olha aí. A Priscila, a Lucê, a Ana Paula. Estamos bem, graças a Deus. É só a correria, né, que antecede o Natal. Acho que todo mundo fica bem, né, normal. Parece que eu Nossa, mais difícil ainda, que a gente é dono de casa, trabalha, tem a família, tem que comprar, tem que cozinhar. Nossa, o negócio fica estreito do nosso lado. Parece que o tempo não dá, né, gente? Se vocês verem o que eu já fiz hoje, imaginei que eu não chegava nem na hora para dar essa aula hoje. Eu estava lá em uma cidade chamada Whitman, e eu moro em Chelsea. E eu estava lá, era 5h30, não, era 6h30, gente, para chegar aqui. Eu digo, Jesus vai ajudando aí. E o trânsito abriu, as coisas fluíram, aí só por isso, porque tem dia que fecha aquilo ali, não deu a conta, não. Mas deu certo e aí, é assim, o dia, comecei cedo até essa hora e vai até mais, o quê? Geralmente durmo de 12 para 1h da noite. Nossa, pastor. Todo batente do dia. O mais cedo é 12 horas. Irmãos, o pastor é pastor da minha filha. Isso. Minha filha, Mariana. Ontem foi nosso programa de Natal. Eu perguntei, Mariana, que é de Tatiana, que você não convidou sua mãe, não? Convidei, pastor. Não veio, não. Nossa, pastor. Tá certo. É complicado o negócio. Eu sei, não, tem a distância, eu sei, né? Não, pastor, lar dividido é uma coisa meio difícil, sabe? Uma coisa meio que é difícil de administrar, mas tudo é no tempo de Deus, né? Então, a gente tem que continuar orando, acreditando e bola para frente. Amém. Amém. Bom, gente, estamos aí entrando nos 8h04. Estamos na nossa aula sobre História da Igreja, parte 4. Olha só o que a gente andou, irmãos. Milagre a gente ter chegado, porque isso é muito assunto para essa matéria. E olha que eu estou dando uma apostila que prometi, eu vou passar para quem quiser depois, né? Esse material, que é um material extra, um pouco maior do que o que vocês receberam aí para estudar. Então, eu vou dar, mas, como eu disse, a correria foi tão grande que até isso esqueci de mandar para vocês. Aí vai dar certo. E antes da última aula, a próxima aula vai ser a última, né? E já vai ser avaliação. Então, vamos preparar aí o coração, vamos ter um tempinho aí de revisão. E
vou deixar a última parte da matéria sobre a igreja atual lá para a próxima semana, porque não é um assunto tão longo. Vai meia hora a gente dá a final e já aplica a prova, né? Então, o que eu puder correr hoje, vamos fechar essa parte da Reforma Protestante até o final da Reforma, a Inquisição, e que não está na apostila sobre a Inquisição, uma coisa muito importante da história da Igreja. Vamos falar sobre isso aí também. No mais, reiterando, estudem o questionário, procurem pegar a pergunta e você já tem as respostas. Façam perguntas e respostas à parte, que vocês serão bem mais, terão bem mais chances de refletir sobre o que está escrevendo, né? E isso vai na mente processar uma informação. Então, não se esqueçam que isso é muito importante. Escrevam a pergunta de novo e escrevam a resposta. Mesmo que você esteja vendo a resposta, escreva ela, que você tem uma facilidade maior de memorizar aquilo que você escreve, né? Não só o que você lê, mas aquilo que você escreve. Última aula nós vimos sobre a Igreja Imperial, né, que foi um período da história de declínio da Igreja, onde o governo da Igreja estava entre os papas e os imperadores, né? E nesse período da Igreja Imperial, depois de Constantino até o final desse período, na chamada queda de Constantinopla, lembra aquela cidade que Constantino construiu, né? Ela foi destruída. Nós terminamos a última aula com esse assunto, fechamos essa questão ali, e hoje nós vamos falar sobre a reforma. Na última aula, nós falamos também sobre os pré-reformadores, né? Falamos sobre o John Hus, falamos sobre o Wycliffe, sobre o Valdenses, sobre alguns nomes importantes daquela época também. E esses precursores da reforma, que foram homens que tentaram mudar a situação que a igreja estava entrando, aquele declínio que ela estava mergulhada, mas eles não conseguiram êxito. Eles foram mortos, alguns foram queimados vivos em fogueira, outros foram torturados, né? E os movimentos que surgiram antes da reforma deixaram o povo inquieto para querer saber sobre o avanço desse esforço dessas pessoas que começaram esse projeto. Daí, entre esses movimentos, surgiu um monge, que foi o Martim Lutero, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar hoje. Abrindo um parênteses, alguma pergunta que, porventura, você queira fazer ou perguntar, né? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não sobre a matéria. No dia 27, eu vou estar viajando, eu vou estar voltando para Connecticut, não tem como eu fazer a prova. Como que funciona? O pastor Prestes certamente vai lhe dar uma dica, mas eu acho que a dica vai ser que você terá outro dia para fazê-la, né? Ok. Essa reposição. É porque eu vou estar pegando avião à noite, então eu vou chegar aqui já umas 10 da noite. Exato. Então, claro, essa justificativa sempre vai ser atendida e você terá a solução do seu problema. Ok, obrigada. Então, 5 movimentos antecederam a reforma. Lembra que eu falei dos albígenes, que eram os puritanos, lá em 1117. Depois nós tivemos os valdenses, que era aquele grupo do Valdo, né? Que também, infelizmente, foram perseguidos e destruído esse movimento. Tivemos o John Wycliffe, que foi um outro precursor da reforma, né? John Wycliffe, tem muita história sobre ele, que a gente está resumindo aqui, dizer que esse homem foi
um desses que se recusava a aceitar os erros, as heresias da doutrina católica. Se vocês perceberam que na última aula a gente deu uma lista de heresias que a Igreja Católica começou a criar, já tinha muitas coisas já avançadas, como a reza pelos defuntos, acender vela, beijar a mão do Papa, esses costumes e outras coisas que foram criadas, foram tudo criadas pela Igreja, né? E esse John Wycliffe foi um dos caras que disseram, não, está errado, começou a protestar contra esse assunto, infelizmente não teve êxito. John Hus, um outro personagem que aparece na história da pré-reforma, né? Ele foi um dos leitores de Wycliffe e pregava a mesma doutrina, era como se fosse um discípulo, ele ia no mesmo caminho de John Wycliffe. E o John Hus, né? Ele traz para nós, na sua biografia, uma confiança, uma certeza, né? Que ele diz assim, eu não serei, ninguém deve ser fiel a heresias, né? Então, ele era um combatente das heresias dentro da igreja. E nós chegamos ao Jerônimo de Savonarola, né? Que o Jerônimo, esse personagem que também aparece, muito ousado, mas, infelizmente, foi preso, condenado e enforcado. E o seu corpo foi queimado, gente, queimado vivo, na Praça de Florença, em 1498. Olha que em 1498 já estávamos perto da Reforma. A Reforma começa ali em 1500, né? Então, 1498 já estava bem beirando a Reforma. Daí, nós encontramos a queda de Constantinopla na história da Igreja, 1453, e o início da Reforma Protestante. No início da Reforma Protestante, e vamos testar aqui os nossos slides, se você está bem aqui com essa visão, né? Só para saber se você está tudo bem aí na visão dos slides. Maravilha. Ok. Você vai encontrar que desde a queda de Constantinopla, em 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, é o que nós chamamos a Igreja Reformada. É o período do chamado período da Igreja Reformada, né? É que nesse período aconteceu movimentos muito interessantes. Vocês que estudaram história secular, história lá na escola mesmo, né? Moral e cívica, aquele pessoal lá das antigas, igual eu, assim, né? Era moral e cívica, era coisas assim, organização social e política brasileira, e outras matérias bem interessantes da época, trouxeram muitas informações sobre a história também, paralelo à história da igreja. E nesse período da história, teve um período chamado o Renascimento, né? O Renascimento, ele foi um período onde houve muito conhecimento das coisas. O Renascimento foram não só na arte, o Renascimento trouxe a questão do humanismo, né? O homem foi muito valorizado, a ciência também foi muito explorada, houve um avanço enorme no conhecimento no chamado período renascentismo, né? O Renascimento, o renascentismo, ou esse período da história que trouxe uma iluminação na mente das pessoas, na arte, na ciência, na astrologia e etc., foi fantástico. E isso incomodou a igreja, porque a igreja dominava o povo, tinha o povo na ignorância, né? Na falta de um conhecimento. Então, quando começou a ver essas descobertas desse pessoal conhecendo, sabendo verdades, e que muita coisa que a igreja estava ensinando era errada, houve alguns confrontos. Eu não sei se vocês verem as artes da época da Reforma, do Renascentismo, você vai ver muitas figuras aí quando você vai num teatro, vai no teatro, não, melhor dizendo, no museu
E você, por exemplo, no Museu de Belas Artes, você vai encontrar aquelas figuras de Davi, aquelas figuras bíblicas, né? Só que de forma bem sensual, outras figuras, imagem e tal. Esse período houve uma provocação com relação à igreja, com relação à fé, com relação à religião, né? E isso foi o chamado renascentismo. E exaltou muito o homem, o conhecimento e a ciência dessa época. Só que, dentro desse período, que nós chamamos Reforma Protestante, paralelo estava aí esse iluminismo, esse renascentismo, né? Encontramos o início da Reforma Protestante com um monge chamado Martim Lutero, né? E nesse período, que é o período de 200 anos aproximadamente, na área principalmente da Alemanha. O estopim da Reforma Protestante foi na Alemanha, né? E, embora que toda aquela região hoje chamada Europa era já minada, esperançosa por uma mudança, que acontecesse alguma mudança, mas foi na Alemanha que surgiu um camarada, um monge, para começar esse processo de reforma. O que ajudou muito a reforma foi a invenção da imprensa. Gente, não existia material impresso como alternativa para as pessoas. Então, a invenção da imprensa auxiliou muito a questão da reforma protestante, porque as literaturas que eram produzidas, né, especialmente dessa época, ajudaram a divulgar o movimento de reforma. Então, o movimento de reforma avançou por causa de folhetos, bíblias que foram traduzidas do alemão para outras línguas, e do latim para o alemão primeiro, claro, e do alemão para outras línguas. Isso foi muito importante, porque o povo que não tinha acesso à Bíblia, até porque não existia material suficiente para ser dado para o povo, não existia Bíblia disponível, com a invenção da imprensa, através do Gutenberg, essa máquina estranha que vocês estão vendo aqui na foto, ela é a prensa, né? Aqui eram publicados, através de prensa, folha por folha, os impressos daquela época. Olha como a coisa estava ainda bem atrasada, bem primitiva, comparado hoje a você ter na mão um celular com tanta coisa. Olha o que era a escrita, o material de fazer escrita na época, chamada prensa de Gutenberg. Com esse material, foi possível publicar o Novo Testamento, panfletos, muita literatura começou a circular, e aí, gente, as pessoas que viviam na ignorância começaram a despertar, começaram a ler a Bíblia, começaram a conhecer que os ensinos que a Igreja Católica estava ensinando estavam errados. E aquela questão começou a ter confronto, começou a ter problema com relação às heresias que eram pregadas, o povo começou a não aceitar mais com facilidade. Porém, claro que existia um outro grupo que vivia numa certa ignorância, e isso trouxe um problema muito sério, né? Existia, nessa época dessa ignorância tão grande do povo, uma bula ou uma proposta do Papa, né, que era o chamado bolo de São Pedro. Olha que negócio estranho, né? O que era esse bolo de São Pedro? Era uma espécie de contribuição para a construção do templo. Lembra aquele lugar onde, lá em Roma, onde o Papa está, aquilo ali, aquele negócio enorme, bonito, grande, né? Aquelas catedrais, aquilo tudo foi construído com dinheiro do povo, com contribuições de pessoas.
E nesse período, muita gente pagou por isso, né? Para que existisse toda aquela estrutura de Roma hoje, onde os papas celebram aquelas cerimônias, onde a gente viu com mais claridade sobre aquilo tudo nesse período da pandemia, que as câmeras mostraram muito aquela região deserta. Tudo aquele império, irmãos, a maioria daquilo foi construído, não, tudo foi construído praticamente com o dinheiro do povo, com o dinheiro daqueles contribuintes. E não sendo só isso, houve também um chamado indulgências. As indulgências, que era um problema de uma heresia horrível, você podia pagar para a absorção dos seus pecados. Por exemplo, se você tivesse maior quantidade de dinheiro, você tinha maiores benefícios pela igreja para perdoar pecados, até para achar um lugarzinho lá na eternidade, lá no céu, você podia comprar, né, regalias, né, e benefícios para a sua vida espiritual. Olha que absurdo. Quanto mais era rico, uma pessoa era mais beneficiada. Então, essa chamada indulgência, ou as indulgências, eram formas de o Papa ou a Igreja conceder perdão para as pessoas, seja quem fosse. Não importa o tamanho do seu pecado, o que você fazia, se você pudesse pagar por isso, você teria a absolvição dos seus pecados. Um absurdo, diga-se de passagem. Foi nesse período que surgiu o Martim Lutero, que era monge, professor, né, na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele, como padre, né, como sacerdote, foi despertado pela leitura da Bíblia. Olha, os padres ser despertados pela leitura da Bíblia é interessante, porque é de certo que todos os padres deveriam ler a Bíblia bem, mas existiam muitos, irmãos, monges, padres e até bispos que eram ignorantes com relação ao conhecimento da revelação bíblica. Eles apenas conheciam a teoria e seguiam os dogmas da igreja, mas, de fato, não eram obedientes à palavra de Deus. Então, Martim Lutero foi despertado através da leitura da Bíblia a ver os erros que estavam acontecendo dentro da igreja. Entre eles, o principal que despertou o Martim Lutero foi a prática das indulgências. A prática das indulgências chamou a atenção de Martim Lutero porque ele achou um absurdo. Como é que uma pessoa pode pagar para ter o perdão dos seus pecados? Não vai, isso não pode ser verdade, né? E nesse período, o Papa reinante era o Leão X, né? E esse Leão X autorizou ao chamado João Tetzel, né, que percorresse toda a Alemanha, né, e ele levava um baú bem grande junto com os seus auxiliares, pregando essas chamadas bulas, né, assinada pelo Papa, e dizia que possuíam a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, ou seja, que comprassem esse perdão, mas também aos amigos dessas pessoas. Olha, você podia comprar o perdão para a esposa, para o marido, para o filho, para um amigo que você gostava, mais próximo, né? E, comprando isso, você tinha o perdão dos seus pecados. Nesse contexto, foi o que Martim Lutero encontrou, esse tal Tetzel, né? Que dizia, tão depressa o vosso dinheiro caía no cofre, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Essa era a doutrina, esse era o ensino que eles pregavam com a chamada venda
das indulgências, né? Então, Lutero, por sua vez, começou a pregar contra, bateu o martelo e disse: isso está errado, gente, não podemos aceitar isso. E aí, ele, com relação a isso, né, foi denunciado. Só que antes disso, o Martim Lutero fez uma lista, né, daquilo que ele achava que estava errado. É a chamada 95 teses de Lutero, né? E a data exata, fixada pelos historiadores como o início da grande reforma protestante, foi registrado no dia 31 de outubro de 1517. Olha, vem comigo aqui que você vai lembrar que o dia 31 de outubro de 1517, hoje, no dia 31 de outubro, o que é que se comemora exatamente nesse país? Quem lembra? Halloween. Já imaginou o que é que aconteceu? O inimigo pegou uma coisa tão importante da história, o chamado Dia da Reforma Protestante, e estrategicamente, o que é que ele faz? Coloca uma data demoníaca. Muita gente já nem lembra mais do que foi a Reforma Protestante, do que aconteceu exatamente. Os pastores precisam falar mais sobre isso nas igrejas, precisam mostrar ao povo a importância do que foi esse movimento, mas, infelizmente, quase não se vê falar sobre a Reforma Protestante. Então, em 1517, especialmente no dia 31 de outubro, Martim Lutero fixou, numa manhã, um horário da manhã desse dia, as 95 teses. Chegou lá na catedral, né, do Wittenberg, e ele pregou lá naquela porta, como se fosse um quadro de aviso da comunidade. Tinha muitas outras informações. Se você quisesse divulgar alguma coisa especial que tivesse acontecendo na cidade, você pregava naquele lugar. E ali passava muita gente, era um lugar de fácil acesso, de forma que Martim Lutero foi lá e colocou essas 95 teses. Moral da história: o povo foi em cima para ver o que era. Que novidade é essa? E ele estava dizendo que isso não está certo, não concordo com isso é heresia, isso é tal. E 95 teses, ou seja, combatendo especialmente as indulgências, as heresias da Igreja Católica, né? Daí, diante dessa declaração corajosa de Martim Lutero, os bispos, os cardeais, os grandes da época, da religião da época, chamaram ele, tentaram amenizar para ele considerar o que ele estava falando, e ele não voltou atrás. Não voltou atrás, né? De forma que Martim Lutero ele passa pelo contrário, a insistir com esse assunto, né? E não voltou atrás, não voltou, não negou as escrituras, confirmou que ele estava crendo, né? E ele foi chamado, né, para um encontro lá entre os grandes, né? E quando ele foi chamado, ele não negou a fé. Gente, ele foi excomungado da igreja. Martim Lutero perdeu a comunhão da igreja, cortaram ele como sacerdote da igreja, né? E pediram, então, para que um eleitor chamado Frederico de Saxônia, que entregasse preso Lutero, a fim de ser julgado e castigado, né? Além de tirá-lo da comunhão, queriam prender ele
e queriam castigar ele. Lembra dos pré-reformadores que fizeram com John Hus, com o Wycliffe, com Jerônimo e outros tantos? Queriam também fazer com Martim Lutero, queriam prendê-lo e queriam, claro, castigar e levá-lo à morte, porque tiravam ele de cena, tiravam ele do cenário. Porém, né, em vez de ele ser entregue, o amigo dele, chamado Frederico, né, deu-lhe ampla proteção, né, e aí levou ele para um lugar seguro, né? Nesse lugar seguro, Martim Lutero pegou aquela bula de excomunhão que deram para ele, excomungando ele da igreja, ele pegou em praça pública, fez uma fogueira e queimou, rasgou aquilo ali e queimou no dia 10 de dezembro, numa praça pública de professores, de intelectuais, de gente estudada ali, estava vendo, e aí começou a crescer o movimento de reforma. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas gostaram da coragem que esse monge teve. E eles disseram, realmente, alguém precisava ter tomado essa iniciativa. E esse camarada assumiu essa postura, mesmo correndo risco de morte, ele fez isso. E ele ganhou a admiração dessas pessoas. Só que em 1521, Lutero foi citado a comparecer ante o Concílio Supremo de um lugar chamado Reno, né? Nesse concílio, ele deveria comparecer para novamente ter a chance, entre aspas, de falar sobre as ideias dele e ser julgado por esse concílio, né? Aí o que é que ele diz? Ele diz assim, eu irei a Worms, ainda que me cerquem tantos demônios, quantas são as telhas dos telhados. Olha que coragem esse camarada. Pode ter o que tiver, pode os demônios que se levantar. Eu vou lá, no meio desse pessoal, para falar a verdade que eles precisam ouvir. E ele foi. Foi que, finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu nesse concílio, né? E ele disse uma frase bem interessante. Ele disse, aqui estou, não posso fazer outra coisa que Deus me ajude. Amém. Ou seja, eu não nego o que eu já afirmei. Eu não retiro o que eu digo. A igreja está errada, a igreja está no caminho do desvio, a igreja está cometendo heresias. Não retiro essas verdades, né? Foi aí que instaram com o imperador Carlos para que prendesse Lutero, apresentando como razão de que ele era um herege, né? E aí o Lutero sai desse concílio, né, em paz, né, mas com uma possível condição de ser preso pelo imperador da época. Só que enquanto ele viajava retornando ao seu lugar, de regresso à sua cidade, Lutero foi cercado e levado por soldados do eleitor Frederico, lembra do Frederico lá atrás, né? Para um castelo chamado Castelo do Würzburg. Ali, ele permaneceu durante um ano, né? Enquanto estava acontecendo o movimento de reforma, crescendo, o movimento começou a ter também algumas revoluções, e ao mesmo tempo algumas guerras começaram a surgir com relação ao império, e essa foto que vocês estão aqui comigo é a foto do castelo onde Martim Lutero ficou refugiado por um ano, né? Durante esse um ano, ele não ficou ocioso, não. Ele não ficou sem fazer nada, ficou de barriga para cima, não. O que é que ele foi fazer? Ele traduziu o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, e começou a tradução também do Antigo Testamento, que só foi concluir um pouco mais tarde. Nesse castelo, Martim Lutero também fez composição de algumas músicas, ele
era um compositor, quem não sabia, né? E uma das músicas de Martim Lutero, que até é muito comum aí em alguns inários de algumas igrejas, não sei se na harpa, no cantor cristão. O cantor cristão tem esse hino, o inário presbiteriano tem esse hino, chamado Castelo Forte. Quem conhece o Castelo Forte aí, essa música, né? Que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A nossa força nada... E ele são 3 estrofes desse hino. Claro que a música original, que talvez não seja que a gente canta hoje, mas a letra é essa aí. E olha, que música tremenda. E uma coisa interessante, naquele castelo, para quem não sabe a biografia de Martim Lutero, eu estou dando uma canja aqui para quem não tem nada na apostila, é que ali ele teve uma visão, ele teve uma miragem, gente, que Satanás se apresentou para Martim Lutero. E diz a biografia que a miragem do demônio apresentou para ele com a lista de acusação. Como quem diz assim: você quer ser certinho agora? Você fez isso, e começou a acusar Martim Lutero de várias coisas, vários assuntos. Aí diz a história que Martim Lutero disse: é verdade, Satanás, tudo isso eu fiz, tudo isso eu pratiquei, só que você está esquecendo uma coisa, escreva bem grande em cima de tudo isso: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E então, essa miragem, diz a história que a miragem saiu, sumiu, Satanás se arredou, né? Saiu fora, e Martim Lutero cumpriu seu tempo ali naquele castelo, e depois ele saiu para continuar o movimento de reforma. Aqui nessas fotos, ainda são verdadeiras, esse castelo existe de verdade. Esse aposento aqui, onde foi que Martim Lutero esteve, e a Bíblia, que ele traduziu para o alemão, né? do latim para o alemão. Né? Em 1529, numa reunião que teve na cidade de Spira, com o objetivo de reconciliar as partes em luta, porque o que aconteceu enquanto Martim Lutero estava lá no castelo? Conflitos. O movimento de reforma começou a ganhar seguidores, começou a ganhar adeptos, muita gente seguindo esse movimento, e aí, gente, começou guerra, briga no meio da rua, nos encontros, onde a pessoa pregava uma coisa, chegavam os protestantes com novas ideias, as ideias de Lutero, e começou confronto, né? Começou protestantes contra aquilo que era errado naquela época, de forma que houve confrontos, guerras muito sérias, né? E os príncipes de Lutero, os seguidores dele, protestaram contra os ensinos que foram vigorados com relação à Igreja Católica, né? E tentaram criar mecanismo, criar leis para fortalecer o movimento da Igreja Católica, porém, o protestantismo crescia cada vez mais. Foi desse tempo que ficaram conhecidos como protestantes, ou seja, você, nós hoje somos chamados protestantes porque existia um grupo lá atrás, desde 1500 e aproximadamente 29, esse pessoal protestou contra a Igreja Católica. Daí surgiu o protestantismo, ou protestante, ou esse povo chamado crente, né? Que é chamado até o dia de hoje. Então, quando alguém chama você de protestante, você vai lembrar assim: nós somos protestantes porque protestamos contra as heresias da Igreja Católica.
porque o movimento de reforma é um movimento de protesto contra tudo que se ensina de errado dentro da Igreja Católica, né? E Lutero, que foi o precursor desse movimento, teve alguns auxiliares. Entre eles, olha quem está aqui, o Filipe, né? Esse Filipe Melanchthon, professor de grego, discípulo de Lutero. Ele foi o seguinte: conhecendo as ideias de Lutero, ele criou um panfleto e começou a divulgar. Olha, gente, o poder da palavra impressa é muito grande. A literatura sendo distribuída e o povo na mão lendo aquilo. Que é isso? Que é isso? Começou a ver tudo que estava sendo ensinado da Igreja Católica errado, através de folhetos que eram entregues nas praças, nas ruas. Quem auxiliou Martim Lutero nesse movimento de reforma? Um deles está aqui, esse Filipe Melanchthon, né? Ou seja, Melanchthon, não Tron. E o que era que tinha nesse folheto, nessa literatura? Os princípios da fé que eram ensinados eram esses aqui. As escrituras sagradas constituem o único dogma, a fé é a única fonte de salvação, aceitar somente os 2 sacramentos, o batismo e a ceia, negação da presença real do corpo e do sangue de Cristo na hóstia e no vinho, utilização do idioma nacional das cerimônias religiosas, porque as cerimônias religiosas só eram feitas em latim, gente. E o povo entendia latim? Nem todo mundo. Então ficava, como até hoje, né? Hoje, claro, mudou muito, ninguém quase não usa latim nas igrejas. Mas até uns anos atrás ainda era assim, né? Supressão do clero regular e do celibato clerical e das imagens. Esses eram alguns das propostas de reforma que Martim Lutero pregava, né? Daí se resumiu todos esses ensinos e outros tantos de Lutero em 5, os chamados 5 pilares da reforma. Quais são eles? Temos aqui, ó, só a graça, ou melhor, somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a Deus, só a Ele glória. Esses 5 são chamados 5 pilares da reforma. Ainda bem que você vai ter o vídeo aí para depois você memorizar os 5 pilares da reforma. Isso mudou toda a história, gente. Por isso que eu e você hoje pregamos uma teologia que crê que é somente a Bíblia, que é a palavra de Deus, não os dogmas. E olha, se a tua igreja está ensinando alguma coisa que não está na Bíblia, sai fora disso aí. Não aceita, não. Porque dogma, olha, é dogma. Não é a palavra de Deus. Agora, Bíblia é a palavra de Deus. Então, se há alguma coisa que está impondo sobre você, que está reprimindo você, que está tirando você do caminho da palavra, da seriedade da Bíblia, sai fora. Segundo, a graça. É a graça quem nos sustenta, quem nos auxilia, quem nos fortalece. É pela graça que vivemos, é por ela que nos movemos. É Deus que dá isso suporte para você continuar servindo a Ele. Você não pensa que tem força nenhuma, não. É pura graça de Deus que te faz levantar, que te faz continuar firme, que te faz sempre com o coração, mesmo com tanta luta. Parece que amanhece o dia que você está assim, eita Deus, hoje está difícil. E a graça chega e te dá um renovo, louvado seja o Senhor. É a fé, somente pela fé, é o terceiro pilar da reforma. Fé que você não entende porque tem ela, aquilo nasce dentro de você, você vira um gigante, corajoso, corajosa. Você diz assim, puxa, esse negócio não dá, e você chega, vai dar sim, em nome de Jesus. Se é aquela situação, alguém chega para você, isso não funciona, você diz, funciona, porque Deus não mudou. Uma fé que ninguém entende, porque é fé. Fé não se explica, fé se vive, né? E somente Cristo. Quem temos melhor além dele?
Quem é a nossa herança maior? Quem nós temos como nosso bem maior? Cristo. Nenhum presente de Natal é mais importante, imagem, a árvore de Natal, presente mais rico que te der. Irmão, você já tem o maior presente. Oh, glória a Deus! Cristo nasceu. Hoje, nesse período, se deve lembrar o nascimento do Messias. Embora não se saiba exatamente quando ele nasceu, diga-se de passagem, apenas criamos uma data para o aniversariante maior, Cristo Jesus. E toda glória seja dada a Deus. Qualquer que seja a exaltação do homem, de igreja, denominação, tem gente que morre pela denominação. Não, gente boa, morra por Cristo, morra por Deus, morra pelo Evangelho. Igreja não, igreja, olha, vai ficar tudo aí. Agora, Jesus, Deus é maior em todas as coisas. Então, esses são os 5 pilares da reforma. Lutero teve outras obras, estão aqui, né? Depois você leia com mais calma aí, vai ficar bem no seu vídeo. E nos planos de reforma de Martim Lutero, né? Tá aqui Lutero, mas é Lutero, é raro aqui o nome, corrigido, pronto. São esses princípios de reforma que ele inclui no seu todo. 4 colunas são destacadas e o Martim Lutero, ele teve alguns auxiliares nesse movimento de reforma. Claro, e não foram pessoas fraquinhas, não. Gente de nome, né? Daí surgiram o Ulrico Zwingli e o João Calvino, né? Esses 2 personagens aí, ó, que eu vou mostrar aqui, já estava já no vídeo, no slide aqui, foram 2 homens que ajudaram demais nesse movimento de reforma. Gente, é tanto que a Alemanha foi o berço ali da reforma protestante, mas se espalhou pela Europa, tipo França, Itália, aos arredores ali, Suíça, e aqueles arredores dali da Europa, a Alemanha, etc., esses 2 homens tiveram uma contribuição muito grande, né? Então, temos aqui 2 homens, o Ulrico Zwingli, que é de Zurique, em Zurique, e João Calvino, que é de Genebra, né? Essa segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. Lembra aqui para nós, eu quero abrir um parênteses, que depois vão surgir as denominações. Ou seja, aí não tinha ainda a denominação. A igreja tinha o movimento católico, continuou como igreja católica, e o movimento protestante. O movimento protestante não era uma igreja ainda. Era um movimento contra os ensinos da Igreja Católica. Eles não queriam criar uma nova igreja. Eles queriam que a Igreja Católica mudasse. Essa era a ideia. Só que a Igreja Católica não quis mudança, pelo contrário, reagiram fortemente a esse movimento de reforma. Então, Lutero teve adeptos e teve amigos que cresceu fortemente para o movimento de reforma criar força e chegar a romper com a Igreja Católica, né? Então, esses 2 nomes. Depois teve um terceiro nome, que foi o Menon Simons. Esse rapaz aqui, que foi um dos precursores do movimento chamado Anabatistas, né? Fez uma contribuição muito grande com relação à história da igreja. Principalmente porque ele foi um conservador, criou um movimento, um grupo de pessoas muito conservadora, né? Até hoje ainda existe parte desse grupo, né? Os chamados menonitas, né? E os memos foram pessoas que se reservaram, que saíram daquela vida agitada do capitalismo da época para uma vida mais simples, mais pacata. Foi ele
né, que justamente criou, nesse movimento anabatista, a volta ao ideal da igreja primitiva, separação entre igreja e Estado, batismo de adulto por imersão. Daí vocês vão ter já uma canja de onde surgiu a Igreja Batista e outros segmentos mais. Fraternidade, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, pacifismo. Foi daí que surgiu também a ideia de não servir ao exército, né? Vida comunitária em colônias agrícolas. Eles se afastavam e iam viver em sítios, fazendas, as granjas, né? Para poder professar a sua fé com mais facilidade. Um caso singular aconteceu nesse movimento de reforma. Quem é? É o caso de Henrique VIII. Esse camarada, que era rei, né, na Inglaterra, ele aderiu também ao movimento de reforma. Como? Ele tinha, aqui, vou resumir a história dele. Ele tinha muita parceria com a Igreja Católica, tinha até uma medalha que ele ganhou, né, como uma pessoa de defensor perpétuo da fé católica. E ele aceitava, obedecia. Quando ele viu o movimento de reforma sendo anunciado, sendo pregado, crescendo, ele viu que dentro do movimento de reforma protestante tinha uma brecha para um problema que ele estava vivendo. Qual era o problema de Henrique VIII? Ele casou, aqueles casamentos chamados casamento político, casamento por interesse, e ele não gostava da Dona Maria lá, né? E o que é que ele fez? Ele viu que a Igreja Católica apelou para cancelar aquele casamento, e o padre disse, olha, o Papa disse, olha o que está na Escritura, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí o que foi que o Henrique fez? Bom, então esse negócio está difícil para mim. O movimento de reforma vai me dar uma brecha. Ele sai do movimento do catolicismo, da Igreja Católica, aderindo ao movimento de reforma protestante apenas e principalmente por isso, para abrir uma brecha de cancelar o casamento dele, porque ele tinha uma paixão por uma outra pessoa que era a chamada Ana Bolena. Essa Ana Bolena mexeu com a cabeça do rei Henrique VIII, de forma que ele disse, olha, esse casamento arranjado eu quero cancelar e eu quero casar com Ana Bolena. Só que ele não podia porque a Igreja Católica não dava autorização. Então, ele sai da Igreja Católica e ele agora fica livre, porque não tem mais elo com a Igreja Católica, e ele, por causa dessa paixão com Ana Bolena, ele adere ao chamado movimento de reforma, que, a priori, na Inglaterra, não mudou muita coisa, né? A igreja continuava meio que parecendo igual à católica, só que com a diferença de que ele tinha agora a liberdade para a questão de divorciar-se e procurar um novo cônjuge para ele. Depois, claro, que a igreja inglesa começou a deixar essa imagem, começou a jogar fora os ídolos e começou a mudar totalmente o seu caminho, né? E no início foi assim, o anglicanismo. Hoje, vocês já viram a chamada igreja anglicana? Aí, aqui em Boston, tem ali no centro várias, né? Várias não, tem poucas, mas são grandes igrejas. Olha a imagem delas como são aqui, ó. Essas igrejas com essas torres, esses prédios, né? Eles eram muito, muito ricos, né? E fizeram isso aí. Dessa igreja foi onde surgiu os presbiterianos, alguns segmentos dessa linha por aí. Então, aqui temos 4 igrejas que iniciaram do movimento de reforma. Lutero, os anabatistas, os calvinistas e a anglicana, né? E onde eles se destacaram?
o Lutero, o Thomas Müller, o Calvino e Henrique VIII, eles são os líderes desse movimento. Na Alemanha, nos países escandinavos, na Suíça, Holanda, França, Inglaterra e na Inglaterra. Foram os primeiros países da Europa ali avançando o movimento de reforma. A história não dá para falar mais sobre isso aí, mas eu queria só abrir uma brecha, que nesse movimento de reforma a coisa estava tão feia, tão acerrida, a batalha entre católicos e protestantes. Vocês lembram de quando os primeiros habitantes desse país chegaram aqui? Quase nessa data aí. Por que vieram aqueles peregrinos para cá? Eles estavam fugindo do movimento que estava acontecendo lá, a reforma, né, da Inglaterra e outros países, e acharam o caminho para cá. Então, muitos vieram para uma vida diferente, para uma vida nova, para uma vida melhor. A Inglaterra mandou muitas pessoas para esse país aqui, e os primeiros que vieram, claro, aquela história toda de mortes, de pessoas que não se adaptaram, o primeiro inverno muito forte aqui, tudo aquilo que a gente já conhece um pouco da história aqui da América, mas foram pessoas que vieram do movimento de reforma protestante. E outros países também, né? Os reformadores que são mais conhecidos são esses aqui: o Lutero, Calvino, Zwinglio, o Menno Simon e o Henrique VIII. Desses 5 surgiram as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas, as igrejas batistas e as igrejas presbiterianas. As primeiras denominações, movimentos pós-reforma, foram luteranos, os calvinistas no sentido geral, né? Os anabatistas e os anglicanos. Daí são batistas, presbiterianos, luteranos, congregacionais e os chamados, na época, os anabatistas, né, que seguiram chamados puritanos, né? Grupo também muito radical na época pós-reforma protestante. Alguma pergunta até aqui? Dá tempo de eu tomar um golinho aqui do meu suco? Não? Tem gente que parece que já quer um cochilo aí. Aguenta aí que a gente chega já. Bom, se não há perguntas, let's go. O que é que a Igreja Católica resolveu fazer? A chamada contra-reforma. Ora, o que é que estava acontecendo? A reforma protestante. O que é que a Igreja Católica faz? Ela cria um movimento chamado contra-reforma. O que é a contra-reforma? A contra-reforma foi um movimento que, através do chamado Concílio de Trento, em 1545 a 1563, eles criaram como meta era um movimento contra-reforma, os católicos avançar a sua religião para outros lugares mais distantes e expandindo, assim, a fé da igreja para todo mundo. Ou seja, a igreja agora católica resolveu criar o desafio da evangelização do mundo, né, sem mudar nada. Do mesmo jeito que ela estava, com as heresias que ela estava, com os erros que ela estava, queria avançar na evangelização do mundo. E eles usaram métodos muito radicais, né? A Contra-Reforma, que começou nesse chamado Concílio de Trento, 1545 a 1563, tomou uma série de decisões, criou um conjunto de medidas para deter, frear o protestantismo. Quais foram essas medidas que eles tomaram? Então, a primeira coisa que eles criaram foi o chamado livro proibido, né? Esse livro chamado
até para dizer isso em latim, é pro librum, proibido, deixa quieto. Esse livro proibido, né, dentre os quais encabeçavam as obras de Lutero e as obras de Calvino. Então, tudo que Lutero e Calvino estavam pregando, ensinando, criando como verdade para o... Criando não, mostrando como verdade para o povo, o livro chamado Livro Proibido, criado no Concílio de Trento, foi justamente para deter, para frear o movimento de reforma protestante. Daí, eles também criaram o chamado renovação do Tribunal da Santa Inquisição. Gente, apertou, viu? Apertou para a igreja, para o protestante. A Inquisição foi algo horrível, uma vergonha da história da Igreja Católica. Como assim, pastor? Eles criaram isso com a finalidade de reprimir o que eles chamavam de heresias, né? E aí criou o catecismo. O catecismo foi criado nesse período, da chamada Contra-Reforma, que até hoje é muito usado na igreja, né? Além de criar o catecismo, ele criou a chamada Nova Ordem para a Evangelização do mundo, né? Nessa nova ordem foi criado uma chamada Companhia de Jesus. Quem estudou história sabe o que eu estou falando aqui. Companhia de Jesus, com aquele padre chamado Santo Inácio de Loyola, né? O Inácio de Loyola está nas páginas dos livros de História Geral. E ele, esse padre, que era muito fiel à Igreja Católica, muito devoto dos papas, né? Ele foi um dos precursores do chamado movimento chamado Companhia de Jesus. Os camaradas eram tão fiéis à igreja, que eles eram chamados dominicanos, que era Domini, do Senhor, e cani, cães. Eram como se fosse um animal, consideravam tanto o seu Senhor, que eles eram como um cão, né? Você sabe que o cachorro é aquele tão fiel ao seu dono. Era assim que esse pessoal se sentia fiel à Igreja Católica. E nesse concílio incluíram algumas outras coisas, catequizar os habitantes de terras descobertas através da ação do jesuíta. Quem lê a história do Brasil vai ver que quando chegaram os colonizadores, que começaram a evangelizar os índios, né, a catequizar os índios, foi uma das coisas que a Igreja Católica fez. Outra coisa, retomada do Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, punir e condenar os acusados de heresias. E aí esse livro proibido que eu também já falei. Nada fácil enfrentar a chamada Inquisição. Pode ter certeza que não foi fácil. Alguma pergunta para o próximo e último ponto? Alguma contribuição de alguém aí que já leu História Geral? Não. Pastor, eu acho interessante que até hoje, que eu fui católica há muitos anos, tenho primos e padres, primos padres e tudo, né? E eu acho muito interessante que eu peguei um documentário sobre a Igreja Católica. É uma coisa absurda as coisas que eles falam do Martim Lutero, dos reformadores, sabe? E eles colocam, por exemplo, os católicos que se converteram ao protestantismo, né? Como pessoas assim que realmente estão determinadas. Se não voltarem para a Igreja Católica, estão condenados. Né? Eu vejo um padre aqui que eu fico assim, meu Deus do céu, como é assim, a Bíblia não está em primeiro plano. A salvação não é por Cristo, é pela igreja, né?
Exato, são os documentos da igreja que valem, são a história da igreja, a tradição da igreja, ela está acima da palavra, sabe? E essa é uma coisa que até assusta muito a cegueira. Não, talvez na próxima aula eu fale um pouco sobre isso, mas esse movimento carismático que surgiu alguns anos atrás, uma tentativa de reformar a igreja, de dar uma luz para essa ideia tão ruim que estava uma imagem negativa demais. Então, o movimento carismático veio para tentar dar uma imagem de igreja sociável, mais comunitária, mais espiritual. O pessoal voltou a ler a Bíblia, voltou até a uma tal de umas línguas estranhas e tal. E nós tentar conversar um pouco sobre isso lá na próxima aula, que é interessante. Bom, obrigado pela contribuição, Rosana. Por nada. Nesse período que a gente está vendo aqui da Contra-Reforma, a Inquisição, começou a surgir os tribunais. Oi, Gazi. Desculpa, só uma pergunta que eu queria fazer. Quando o senhor falou sobre as artes lá atrás, né, mais no início da aula, foi naquela época ali também que surgiu o barroco? Do renascentismo? Sim. Movimento renascentismo, toda... Eu vou até entrar aqui de novo. Todo o conhecimento cresceu justamente nesse chamado período renascentismo. A ciência, as artes, a pintura, a astrologia. Foi nessa época também, lembra do chamado Galileu Galilei, né? Muita gente vê aí na história geral. Esse camarada quase foi morto, porque ele ele descobriu, né, sobre a questão da Terra, né, que girava em torno do Sol, e quando ele foi falar isso, foi anunciar isso, a Igreja Católica quase coloca esse camarada numa fogueira, de tão ignorante que a Igreja era em qualquer que seja o conhecimento que viesse. Daí, o importante de lembrar nisso tudo é que lembra daquela Leonardo da Vinci, aquela imagem tão famosa, e tantos outros grandes artes que a gente vê nos museus hoje com relíquias, foram o chamado período do Renascimento, né? Então, tudo que você imaginar do desenvolvimento da arte, da ciência, do ser humano como ciência, começaram a estudar mais o corpo humano, e aí a igreja perseguiu muito esse pessoal, considerando alguns como bruxos, considerava alguns como feiticeiros, considerava alguns como hereges, né? Por exemplo, se uma mulher descobrisse um chá medicinal e desse para uma dor numa pessoa, a igreja considerava essa pessoa, gente, como uma bruxa. Muitas mulheres foram mortas nesse período por causa da ignorância da igreja em um tratamento medicinal que hoje a gente é tão comum tomar um chá para uma dor de cabeça, para uma gripe, para um... Não. Era absurdo. E quantas mulheres morreram por esse período de contra-reforma, porque eles criaram a chamada Santa Inquisição, né? A chamada Santa Inquisição. E eu quero terminar com esse assunto aí, que é a chamada Santa Inquisição. A Santa Inquisição, que é esse período aqui, foi criada na Idade Média, no século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica Romana. As pessoas eram queimadas em praça pública, seja qual fosse a consideração que a Igreja Católica tinha da heresia dessa pessoa. Como eu estou dizendo, se ela fosse uma pessoa conhecida, descobrisse alguma coisa nova e não batia com um dogma, um conhecimento ou um ensino da Igreja Católica, ele ou ela era considerada um herege. O que é que fazia? Julgava essa pessoa e levava para uma praça pública, queimava viva ou colocava em lugares de tortura, né? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco algumas formas. Por exemplo, essa foto aqui
as mulheres eram queimadas vivas, né? Nesse chamado Tribunal da Santa Inquisição. Todos os suspeito, não era nem prova, se era suspeito, eram perseguidos, julgados. E aqueles que eram condenados, eles cumpriam as penas que podiam variar, desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, né? E aí muitos foram queimados vivos, porque eles queriam criar medo nas pessoas. Oi. Pastor, antes da reforma, a Igreja Católica era o único padrão referência. Cristianismo na época? Era a única referência religiosa da época. Uau! Uhum. Não tinha outra. Tipo assim, existiam religiões no sentido de tribos, cultura religiosa, e não uma religião oficial. A Igreja Católica era a religião oficial, desde depois do Império. E o que é que existia? Por exemplo, uma tribo tal cria nos seus deuses, cria ali, né, de forma comunitária. Um exemplo, quando o catolicismo chegou no Brasil, eles encontram os índios que cultuavam quem? O deus Tupã, né? O sol, a lua, etc. Então, não existia no mundo, por incrível que pareça, uma outra religião que competisse com a Igreja Católica. Existiam religiões como povos, a exemplo dos maometanos, né? Existiam esse grupo já existiam budistas, etc., mas nunca uma religião como o cristianismo, que era maior mesmo. Existiam religiões povos. Da força, vejo. Ela se propagou através da força no decorrer da história, né? Foi a última aula que eu falei, né? As cruzadas foi uma tentativa, mas ela veio lá de Constantino, né? Que deu todo esse poder para a igreja. Bom, na Inquisição foi outra tentativa de crescer, mas que dor foi, que vergonha. A Igreja Católica, uns dias atrás, tiveram que fazer uma reunião para tratar sobre os assuntos da Santa Inquisição. Não sei se vocês lembram, anos atrás teve um Papa que pediu perdão por esse período da história da Igreja. Pediu perdão publicamente pela história horrível que a Igreja viveu. Papa João Paulo II, Carol Rotila. A chamada Santa Inquisição, né? E foi isso. Alguns instrumentos de tortura, como esse aqui, né? Que a pessoa confessava ou não se o seu pecado, a sua heresia, e renunciava ou não. Enquanto não renunciava, sofria, né? Castigava-se essas pessoas, né? E esse movimento chamado Tribunal da Inquisição se espalhou por toda a Europa e foi para onde a igreja estava crescendo, com esse movimento de alcançar o mundo, nessa nova evangelização do mundo, através das Companhias de Jesus e de outros grupos que surgiram também, mas veio com isso o chamado Tribunal da Santa Inquisição. Já falei do Galileu Galilei, quase morria. Alguns instrumentos de tortura que as mulheres sofreram muito foram alguns aqui, algumas imagens, né? Olha que coisa horrível, gente. Só Jesus na causa. Este movimento que se tornava cada vez mais poderoso, este fato atraiu os interesses políticos, né? Foi durante esse período que o século XV, o rei e a rainha da Espanha se aproveitaram dessa força para perseguirem os nobres e principalmente os judeus. Um grande levante houve contra os judeus, misturaram os judeus com protestantes, né? E sobrou para os judeus, de graça, sem fazer força, uma grande perseguição. Foi quase o que aconteceu na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, quem lembra desse fato, foi muito grave, né? Na Segunda Guerra Mundial, que pagaram a conta sem ter culpa nenhuma, né? Mas o interesse era político.
o rei e a rainha da Espanha queriam aproveitar-se das terras das pessoas. Então, se essas pessoas morriam ou eram perseguidas, eles saíam das suas terras, essas terras ficavam abandonadas, e quem tomava conta dessas terras? Quem confiscava essa terra? O reino, né? Foi isso uma das coisas que aconteceu. Alguns instrumentos de tortura dessa época, essa cadeira, né? Ela é cheia de furos, de espetos, né? De coisas, se a pessoa encostava as costas ali, as mãos, os pés, era uma tortura, gente, né? Alguns instrumentos aqui de tortura. Você pode dizer, puxa, isso foi verdade, pastor? É uma vergonha o que aconteceu, mas é pura verdade. O alto flagelo. Muito, né? Eles utilizavam do alto flagelo também. Era todo tipo de tortura que você puder imaginar ao alcance de um ser humano, gente, foi usado na Santa Inquisição, né, nos tribunais. Na verdade, eles vão ter um acerto com Deus. Ah, sim, com certeza. Tem um livro do Alcides Cornejeiro, me parece, que é A Santa Inquisição, os instrumentos de tortura da Idade Média. Sim, sim. Um livro muito bom, esse livro. Claro, e olha que eu estou dando um resumo, porque, claro, não dá para mexer no que é a história. Isso aqui, esses tribunais chegaram até no Brasil. E quando chegou no Brasil, principalmente a região do Nordeste, que foi uma região muito influenciada pela religiosidade, né? Até por conta que o Nordeste do Brasil, a colonização dele foi por alguns europeus, quem não sabe disso, né? Teve alguns que chegaram ali primeiro, e ali houve muita divulgação da religiosidade. E a perseguição, e os tribunais se instalaram ali no Nordeste para combater alguns casos de heresias que eles acreditavam que tinham, e começaram a perseguir não só os religiosos, ou não só os protestantes, mas alguns judeus também. Se vocês não sabem, existia uma comunidade judaica no Nordeste que ela migrou ou imigrou para Nova York, né? Se você não sabe, existe em Nova York, nos arquivos, nos registros ali, judeus da Silva, dos Santos, lá que migraram para essa região muitos anos atrás. O Nordeste perdeu de ter grandes homens judeus, grandes empresários que são hoje de Nova York, saíram daquela região por causa da perseguição da Santa Inquisição. Entre os outros instrumentos de tortura, eu tenho aqui, misericórdia. E veio também, junto com a mesma coisa, só muda de nome, a chamada intolerância, né? Mesmo caminho da Inquisição, né? Nesse tempo, existia uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra muito sangrenta, morreram muita gente, muita gente. A Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes, era luta mesmo, era questão de sobrevivência, né? E essa guerra só trouxe prejuízo para muitas famílias, para a própria fé cristã, porque não contribuiu em nada para nenhum dos dois lados. Perguntas? Dúvidas? Então, esse é um resumo da chamada Igreja Reformada, né? Então, qualquer coisa mais, dá uma lida naquela apostila, você vai ter essa semana para olhar aquilo direitinho, caprichar no seu questionário, né? E fazer aquela prova que só você sabe o que é que vem nela lá. Você já tem 20 perguntas. Deixa eu ver. 20? Deixa eu ver aqui, ó, a nossa... Deixa eu ver aqui o nosso questionário aqui. Não está aqui, não. Quem ia falar? Eu. Só uma pergunta contemporânea para hoje. Carecemos de uma nova reforma hoje? É uma pergunta meio que dupla, porque não sei se seria bem uma reforma, né? Se seria essa palavra, mas
que a gente precisa de pessoas que tomem postura no lugar onde elas estão, que talvez os nossos líderes assumissem com mais cuidado a responsabilidade que lhe foi dada, que talvez os pregadores não se acovardassem tanto, né? Então, não é uma nova reforma que talvez vai resolver o problema, mas talvez se cada um de nós começarmos a confrontar os erros que existem, começar a dizer não para aquilo que a gente vê e às vezes não quer se meter, não quer se envolver. Às vezes, na própria nossa igreja, a gente vê que tem coisa errada, a gente chega lá e diz, oh, pastor, isso podia melhorar, pastor, isso está errado. Pastor, olha, isso não está certo, esse caminho não é de Deus. A gente não tem, às vezes, coragem para confrontar a denominação que a gente serve. Então, vai surgir um Lutero para quê? Não vai resolver. Acho que todos nós podemos ser esse palco, né, que vai influenciar essa nova geração. Eu me preocupo muito. O que é que vai ser da próxima geração? O que é que vai ser da próxima igreja daqui a 20 anos? Me preocupo. Pastor, no caso, se o senhor nota-se essa... Eu já vi isso já. O pastor falar heresias, a pessoa chega, fala com ele. E ele continua na mesma. Entendeu? A questão hoje é de receber o ensino. Entendeu? Eu sei que é difícil. Eu realmente confesso que eu não sei qual é o caminho que a gente poderia tomar, se não orar a Deus, pedir misericórdia e um avivamento para que se salve a igreja que está dentro da igreja. Porque é a única forma que eu entendo. Eu vou falar isso na próxima aula, um pedacinho da última aula, que é chamada Igreja Atual. Eu vou mostrar aí que, né? Mas o que é que a gente tem para sinal para esperar em Deus nesses últimos dias? Porque, para mim, tantos sinais da volta de Cristo que parece que ele está dizendo para a gente assim, olha, prepara aí que pode ser já, né? Então, pastor, minha esperança é isso. Confesso que se Jesus voltasse hoje, que bênção seria, porque o mundo já está horrível, de angustiante de viver. Pastor, o que o irmão José falou é puramente verdade. Às vezes o Senhor te dá a oportunidade que às vezes a gente passou a vida inteira aprendendo o princípio errado, né? Então, quando o Senhor nos dá a oportunidade de aprender o correto, a gente, né, quer ensinar. Só igual o irmão José falou, e é verdade. A liderança, ela precisa realmente ser mais humilde e reconhecer que muitos ensinamentos do passado, os princípios foram errados, né? Mas eu acho que o orgulho, às vezes, sei lá, a soberba, impede deles reconhecerem, né? E acaba... Mas eu acho assim que nós devemos fazer o que a gente pode fazer, né? E os que querem aprender correto vão receber e Deus vai trabalhar, né? É isso aí. E outra, claro, que a gente tem que orar pela igreja, pedir misericórdia a Deus e fazer a nossa parte. Eu acho. Se Deus quiser levantar alguém para ser uma voz para essa geração, que de tempos em tempos Deus levanta uma voz profética para a igreja geral, ele pode fazer isso para acordar um grupo. Mas eu sei que a gente precisa mudar muita coisa, precisa ter coragem para confrontar muito erro, e precisa mesmo, porque a próxima geração vai vir com a garapa, ou seja, comendo um sermão fraco, uma mensagem sem conteúdo, muito oba-oba, muito movimento, muita prosperidade, e falta compromisso, falta santidade, falta comportamento cristão. Eu sei, isso é fato, né? Mas o que fazer se não fazer a nossa parte? Você e eu, né? É o mesmo caminho do catolicismo. Só que com novos crentes. Mas tem um remanescente também, como teve na Reforma, tem um remanescente dentro dessa igreja que não vai se curvar fácil, não. Tem pouco esperando. Isso aí, a resistência é grande, porque o domínio hoje é da liderança. Isso.
Eu já vi líderes falarem certas coisas que você não pode falar e que são coisas vitais do evangelho. Uhum. O evangelho verdadeiro, ele envolve morte, novo nascimento e vida transformada. Claro. Hoje as pessoas, eles continuam do mesmo jeito. Uhum. Pastor, o senhor me permite eu contar? A gente está aqui aprendendo, né, a palavra, aprendendo, né, estudando teologia, é um privilégio. Vou contar para os irmãos rapidinho. Há 3 anos atrás, eu perdi a minha filha com tumor na cabeça. Ela tinha 5 anos de idade. Antes dela morrer, ela sempre visava a glória, porque ela falava que ela ia estar com Jesus. Só que eu nunca aceitei isso, eu sempre pedi a Deus para Deus curar ela, e ela nunca pediu para Deus curar ela. Ela nunca pediu isso. Então, quando a Maiara, passamos 3 semanas, ela se foi. Quando ela se foi, eu te confesso a vocês, irmãos, que eu fiquei perdida, desesperada, deprimida, porque eu tinha uma filha de 14 anos e um filho de 2 anos e meio, e um marido que não vai para a igreja até hoje. Eu falei com Deus assim, se o Senhor tivesse curado, a minha casa seria outra, mas o Senhor não curou, e agora? Irmãos, eu me vi num vale, que eu falava assim, eu não vou sair desse vale nunca. Até um dia que o CETAGAP abriu, até um dia que eu conheci o pastor Prestes. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me libertar, porque quando você passa por um luto, os seus primeiros 6 meses, você só se culpa por aquilo. Você não entende. As pessoas falam assim, Deus é Deus, aceita. Irmãos, quando vocês passam por alguma dificuldade, algum problema, sei lá qual for, você não precisa escutar isso, você só quer, às vezes, um abraço, ou tipo assim, vamos orar, né? Alguma coisa desse tipo. No meio do meu caminho, eu escutei muita baboseira, vou falar para vocês bem a verdade. Eu ia para a igreja, voltava pior do que eu estava. Minha vida foi hospital 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Minha vida foi só hospital. Então, quando eu comecei a estudar no CETAGAP, eu comecei a virar uma outra pessoa. Aí, literalmente, eu comecei a nascer de novo. Eu matei o meu eu de mãe ferida, mãe magoada, uma serva que Deus não escutou, uma mãe de família que não sabia como iria conduzir a casa, e passei a ser uma pessoa que podia reconstruir o meu lar com a ajuda de Deus, uma pessoa que podia um dia sarar o coração pela perda, e uma pessoa que um dia poderia, quem sabe, conduzir o meu marido, ver o meu testemunho e abrir o coração dele para Deus. Até hoje isso não aconteceu, mas eu sou uma pessoa muito abençoada, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse Deus, se não fosse assim, o CETAGAP entrou na minha vida, o pastor Prestes, as pessoas que eu conheci, eu acho que eu seria uma pessoa deprimida, louca, bipolar, e sei lá mais o quê. Acho que eu tinha até tirado minha própria vida, porque, gente, não é fácil. Quando a minha filha morreu, eu fiquei sem chão, e para ela foi a glória, porque ela cantava o hino Lindo, Lindo És, que ela virava para mim e falava assim, mãe, eu vou entrar na sala do trono e eu vou ver Jesus. Amém. E eu morria. A palavra tem esse poder, Tati. Ela é isso aí. Ela faz isso com a gente, muda a nossa história, e é isso que acontece mesmo. É um milagre que vem lá de dentro e muda assim. Glória a Deus pelo seu testemunho. Quem está conosco aqui? Ana Paula, cadê ela? Está presente? Sim, pastor, estou aqui. Estou botando aqui, ó, Ana Paula. Deime está aí? Tá ali. Presente, pastor. N Abreu, cadê N? Tem N aí? Faltou. Tá, não, se não tiver, diz. Graciela. Ali. José Souza. Oi, Joe. Figura. Kleber. Amém. Cadê ele? Kleber? Tá ali. Amém. O primeiro que chegou aí, Kleber. O primeiro está na sala. Cadê o Lucas? O Lucas hoje me abandonou. Luci. Ali. Liadimna.
Presente. Aí. Priscila Souza. Presente. Que testemunho Isso. lindo, Tati. Deus te abençoe. Ruth. Aqui. Aí. Também muito feliz de ouvir o testemunho dela, apesar de ter sido muito difícil para ela, mas o Senhor nos ensina com as nossas provas, e com certeza você, agora no Bereia, vai aprender muito mais e vai se realizar. Em nome de Jesus. Amém. Rosana. Estou aqui, pastor. Sandra. Estou aqui, presente. Tatiane. Só esses que eu tenho aqui. Tem alguém que não está na minha lista? Alguém não foi chamado? Ok. Então, gente, que bom. Deus abençoe a todos. Estudem questionário, façam um simulado com as perguntas, escrevam a pergunta, responda a pergunta, que você vai ver como isso vai ajudar. E olha, não tenha medo dessa prova, porque tudo se resolve no final, tudo se resolve. Próxima aula, vamos ter meia hora, 40 minutos de aula, e o restante a gente faz a nossa prova tranquilinho. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por estarmos em tua presença. Dá-nos graça para essa semana, a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos, sobre essa escola. Dá a bênção ao pastor Prestes, cuida da saúde dele, Senhor. Restaura a saúde do teu servo, abençoa todos os alunos dessa escola Bereia. Pedimos a tua bênção sobre todos os que estão e aqueles que o Senhor vai trazer para estes lugares de aula online. Oramos também, Deus, que o Senhor dê graça e vitória, aqueles que estão em luta, algum problema ou alguma necessidade. O Senhor conhece e há de cuidar de todos nós. Obrigado por tudo. Estende a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigada, pastor. Feliz Natal para todos. Obrigada, pastor. Bom Natal para todo mundo, Deus abençoe. Feliz Natal. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Natal para Feliz todos. Natal. Amém. Amém. Fiquem na paz. Amém. Não comam muito. Eita.